Uniclac. Vamos lá, pessoal, bloco 2 da aula 8, ainda falando dos embargos de declaração. Temos que saber o que ainda? Que os embargos de declaração interrompem, zera o prazo para interposição de outros recursos aqui no processo de trabalho. Então, até que seja proferida decisão para ambas as partes. Então, veja bem, se tem uma sentença e forem opostos embargos de declaração, quando vier a sentença, os embargos, ambas as partes, não é só quem o embargante não, ambas as partes vão ter devolvido zerado, por exemplo, prazo de 8 dias para interpor um recurso ordinário. Artigo 897-A, mas aí tem exceção, cuidado aqui. 897-A, parágrafo 3º. Os embargos de declaração interrompem, zeram o prazo para a interposição de outros recursos de qualquer das partes, salvo quando intempestivos, irregular a representação da parte ou ausente sua assinatura. Repita para mim, Reisete. Os embargos de declaração interrompem, zeram o prazo para a interposição de outros recursos para ambas as partes. Interromper é voltar a contar do zero, ganhar de novo o prazo. Suspender, que é aquilo, acabou a causa suspensiva, larga e volta a contar de onde parou. Então aqui interrompe, zero, o prazo para a interposição de outros recursos para as partes. Qual é a exceção? Se os embargos forem intempestivos, embargos intempestivos não zera o prazo. Se for irregular a representação da parte ou ausência de assinatura, repetindo, intempestivo, irregular a representação da parte ou for aí ausência de assinatura. Beleza? Muito bem. Como os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, como os embargos de declaração não exigem um depósito recursal, já falamos sobre isso também, nesse caso é um recurso muito usual, já que zera o prazo para a interposição de outros recursos, tem tempo de pensar um pouco o que fazer da vida, assim pensam alguns advogados, algumas partes. Por isso, o legislador, pensando nisso, com o intuito de evitar o aproveitamento dessa interrupção, claro, ele previu a aplicação de multa para as hipóteses de embargos de declaração protelatórios. Então, para os embargos declaratórios protelatórios, nós temos aí a incidência de multa no CPC. Então, diz lá o artigo 1026, no parágrafo 2º. Quando manifestamente protelatórios, aí está, os embargos de declaração, o juiz ou tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado, multa não excedente de quanto? De 2% sobre o valor atualizado da causa. Então, se os embargos forem manifestamente protelatórios, o embargante vai pagar ao embargado, multa não excedente de 2% sobre o valor da causa. Beleza. Então, um embargo protelatório, fechou. E se tiver outro embargo protelatório? Continua, persiste. Eleva a multa. Parágrafo 3º. Na reiteração, atente-se a isso, na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até 10% sobre o valor atualizado da causa. E a interposição, aí aqui é uma novidade, que eu vou fazer um colchete aqui, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa. Muito bem. A exceção, outra aqui, da Fazenda Pública e do beneficiário da gratuidade de justiça, que recolherão ao final. Vamos então aqui ver se a gente entendeu isso tudo, que isso aqui é mega importante. Os embargos de declaração protelatórios vão gerar uma multa do embargante para o embargado, não excedente a 2%. 2, isso mudou. Eu não vou falar do antigo, esquece o antigo, não vou nem falar, mas é novidade. 2% sobre o valor atualizado da causa. 2%, esquece um, é 2%. Muito bem. Se você reiterar novamente
embargos de declaração protelatórios, essa multa vai ser elevada a até 10% do valor da causa. Então, na reiteração, eleva para 10% sobre o valor atualizado da causa. Tudo bem? Tranquilo? E olha que detalhe interessante. A primeira multa de até 2% sobre os embargos protelatórios, você tem que pagar, claro, mas não impede mas não exige a comprovação do pagamento da multa para a interposição de outros recursos. Repito, a multa de 2% pelos embargos de declaração protelatórios não exige a comprovação para o pagamento da multa para a interposição de outros recursos. Você tem que pagar, claro que tem que pagar, mas não exige a comprovação para interpor outros recursos. Ok. Se você reitera os embargos de declaração protelatórios, a multa é elevada até 10% do valor da causa e passa a ser uma condição, passa a ser um pressuposto de admissibilidade para a interposição de eventuais recursos. Isso vai bombar na tua prova. Então, preste atenção, se reiterar, tem que comprovar o pagamento da multa como condição de admissibilidade do seu recurso. Mas eu não aplico essa exigência para quem? Para a Fazenda Pública e para o beneficiário da Justiça Gratuita. Repete, Renzetti, repito. Eu não aplico a exigência de comprovação à multa para a interposição de outros recursos para a Fazenda Pública e para o beneficiário da Justiça Gratuita. Se você errar essa, você não me conta, hein? Que eu vou passar mal de chorar. Não faça isso. Está aí de mão beijada para você. Bom, o parágrafo 4º diz que não serão admitidos novos embargos. Não serão admitidos novos embargos de declaração se os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios. Então não tem um terceiro protelatório? Nem pensar. Se tiveram 2 embargos protelatórios, não vai ter outro. Pode ficar tranquilo que não vai ter o terceiro. Não terá, não será aceito. Muito bem. Outra questão. Cabe embargos de declaração de quê, Renzetti? De sentença ou acórdão. Então, de sentença ou acórdão, cabe embargos de declaração. Isso aqui é o básico, todo mundo fala isso. Agora, olha o que diz o artigo 1023 do CPC. Cabe embargos de declaração contra qualquer decisão judicial. Contra qualquer decisão judicial. Muito claro. Qualquer. E aí, veja. Aí a nossa amiga, a nossa Instrução Normativa 39 de 2016 do TST, vem no artigo 9º e fala assim, o cabimento dos embargos de declaração no processo de trabalho para impugnar, de novo, qualquer decisão judicial, gosto disso, rege-se pelo artigo 897-A da CLT e supletivamente, parou, não é subsidiariamente, por quê? Porque a aplicação supletiva é quando eu tenho uma regra na CLT, mas ela não se esgota. Se ela não se esgota, eu vou me socorrer ao Código de Processo Civil. Isso é uma aplicação supletiva, não é subsidiária. A aplicação subsidiária é quando você não tem a regra na CLT e vai socorrer integralmente ao processo civil. Aqui é diferente. Eu tenho uma regra de embargos na CLT, mas ela não fecha o meu raciocínio, não fecha, não esgota. Então, eu aplico de forma supletiva o Código de Processo Civil. Atente-se bem a isso. Então, volta lá. E supletivamente, pelo Código de Processo Civil, aí vem, aí não me interessa. Tranquilo em relação a isso? Muito bem. Então, vamos decidir isso daqui de uma vez por todas. Renzetti, se fala qualquer decisão cabe embargos de declaração, o que é qualquer decisão? Decisão interlocutória, cabe. Sentença, cabe. Acórdão, cabe. Decisão monocrática, cabe. Decisão monocrática do relator, não cabe despacho, porque despacho não tem carga decisória, pelo amor de Deus. Então, cabe embargos de declaração hoje de quê? De decisão interlocutória, de sentença, de acórdão e de uma decisão monocrática. Hoje o relator pode julgar de forma monocrática, visando a celeridade, a economia processual, pode o ministro relator ou o desembargador relator, não sei a situação, julgar de forma monocrática o seu recurso. Nesse caso, cabe sim a oposição de embargos de declaração. Mas atenção! Quero falar agora
da decisão monocrática do relator. Se você quer apenas clarear, presta atenção, dá uma clareada, não entendeu muito bem, uma decisão monocrática do relator, cabe oposição dos embargos de declaração. Ok. Agora, se o que você busca, na verdade, é o efeito modificativo daquela decisão, não cabe embargos de declaração. Cabe o agravo interno ou o agravo regimental. Nós já falamos isso nesse curso. Mas, se você insiste, vai cair na sua prova, e opõe os embargos de declaração, eles serão convertidos em agravo interno ou agravo regimental ante o princípio da fungibilidade ou conversibilidade. E também, claro, da celeridade processual, que nós tanto já conversamos. Vamos então destrinchar a súmula 421 TST. Vamos lá, explicando, exemplificando e vamos para a letra da súmula. Eu confio na hora da prova na memória visual de vocês. Cabem embargos de declaração de decisão monocrática do relator, previsto no artigo 9.3 do CPC de 2015, se a parte pretende tão somente juízo integrativo. Ok, esclarecer, retificador, decisão e não modificativo do julgado. Não, para modificar o julgado é o agravo regimental ou agravo interno. Item 2. Se a parte postular revisão no mérito da decisão monocrática, cumpre ao relator converter os embargos de declaração em agravo. Converter embargos de declaração em agravo, em face do princípio da fungibilidade ou conversibilidade e da celeridade processual. Submetemos o pronunciamento ao colegiado após a estimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais de modo a ajustá-las à exigência do artigo 1021, parágrafo 1º do CPC de 2015. Ok? Que interessante se viesse na sua prova, né? Quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe. Bom, observe que o novo CPC, ele traz a mesma ideia. Ele fala no artigo 1024 assim, parágrafo 2º. Quando os embargos de declaração forem opostos contra a decisão do relator ou decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Tá. O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno, sem entender que se este um recurso cabível, desde que determine previamente uma ação do recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar razões recursais. Veja que é a mesma coisa que o TST falou para você na súmula 421. Então, a mesma ideia aí do Código de Processo Civil. Fechado? Tranquilo? Vamos seguir? Vamos lá. Vamos então falar agora do agravo de petição. Para falar do agravo de petição, vamos lembrar rapidamente lá do processo civil, principalmente você que vai fazer prova de analista e você estuda o processo civil. Lá no processo civil, é utilizado, eu ia falar, nós utilizamos, não que eu não utilizo, é utilizado a apelação para tudo, tanto na fase de conhecimento quanto na fase da execução. Então, lá no processo civil, a apelação funciona tanto para a fase de conhecimento quanto para a fase da execução. No processo de trabalho, não. O processo de trabalho divide-se na instância ordinária os recursos, dependendo da fase em que for prolatada aquela decisão. Se eu estiver na fase de conhecimento, da sentença cabe RO, da sentença cabe o recurso ordinário. Se eu estiver na fase da execução, da sentença cabe o agravo de petição. Lembrou? Sentença na execução, agravo de petição. Sentença na execução, agravo de petição. Sentença na execução, agravo de petição. Execução, petição. Execução, petição. São. É a dica, tá? Fique esperto com isso. Não cabe RO. Bom, esse agravo de petição ele vem previsto no artigo 897 da CLT na linha A. Cabe agravo no prazo também de 8 dias de petição das decisões do juiz ou presidente nas execuções. Das decisões do juiz ou presidente na execução. Quando ele fala só esse das decisões aí, é que é interessante, já falo já. Bom, agora observem que o agravo de petição ele tem um pressuposto específico. Qual é o pressuposto específico? É a delimitação. Então, quando você interpuser o agravo de petição, você tem que delimitar matérias e valores impugnados. Por quê? Porque o que você não delimitou
vai seguir com a execução definitiva. Então, ó, delimitar matéria e valores a serem impugnados. Não existe agravo de petição genérico. Você tem que delimitar. Isso está no artigo 897, no parágrafo 1º, que diz assim, ó. O agravo de petição só será recebido quando o agravante delimitar justificadamente o quê? Matérias e valores impugnados, permitida a execução imediata da parte remanescente, o que não foi colocado no agravo de petição. Se não está no agravo de petição, essa remanescente pode seguir tranquilamente com a execução definitiva. Volta lá. Permitida a execução imediata da parte remanescente até o final, nos próprios autos ou por carta de sentença. Então, o único pressuposto do agravo de petição é a delimitação de matérias e valores. O que você não delimitar segue com a execução definitiva. Fechado? Muito bem. A súmula 416 diz assim: devendo o agravo de petição delimitar justificadamente a matéria e os valores objeto de discordância, não fere direito líquido e certo o prosseguimento da execução quanto aos tópicos e valores não especificados no agravo. Então, essa parte remanescente, ela é incontroversa, pode tranquilamente seguir aí com a execução definitiva. Fechado? Muito bem. Agora, quando fala lá as decisões na execução, nós temos um problema muito interessante. Até para efeito de prova, nós já vimos isso pela Fundação Carlos Chagas, à torta e direito. Preste atenção no detalhe. A doutrina, ela não é pacífica no que se refere ao alcance do agravo de petição. Cabe das decisões da execução, mas não é pacífica a doutrina sobre esse alcance do agravo de petição. Não existe nenhuma dúvida de que os despachos são irrecorríveis. Então, ainda mais hoje com o novo CPC, eu não tenho nenhuma dúvida que despacho não cabe recurso nenhum. Enquanto a sentença proferida submetem o agravo de petição, sentença na execução, cabe agravo de petição. A dúvida fica quanto à decisão interlocutória. Então, a dúvida não é majoritária, nós temos várias correntes, 3, 4 correntes sobre o tema, mas nós temos certeza que da sentença do juiz na execução cabe agravo de petição. Despachos são irrecorríveis. E das decisões interlocutórias, cabe um agravo de petição? Então tem que ver a questão, né? Não tem como te falar sim ou não, não vou fazer isso, porque há uma divergência. Claro que existe. O entendimento que prevalece é que sim, que até numa decisão interlocutória caberia aí o agravo de petição. Mas cuidado em relação à prova. Seguir a literalidade, vai nela mesmo, acabou, da sentença do juiz na execução, cabe o agravo de petição, é melhor. Fechado? Muito bem. Vamos então encerrar os recursos no processo de trabalho. Ufa, né? Veja que foi o maior tema, sem dúvida, mas é um tema-chave. Eu considero, na minha concepção, o curso concluidaço quando eu termino um recurso. Agora, são os tópicos importantes, complementares, mas recurso é tudo que há numa prova de processo de trabalho hoje. Não resta dúvida, a teoria geral e os recursos em espécie. Vamos agora seguir e entrar na fase da execução no processo de trabalho, mas eu quero que você coloque no seu caderno, primeiramente, o tópico liquidação de sentença. Primeiro você vai colocar aí liquidação de sentença. Muito bem. As sentenças condenatórias, é bom que você entenda isso, quando não cumpridas voluntariamente pelo reclamado, vou repetir, sentença condenatória que não for cumprida voluntariamente pelo reclamado, dependem de uma outra fase aqui no processo de trabalho. E essa outra fase é denominada fase da execução. Depende para quê? Para a entrega do bem da vida a que você tem direito, já que já passada a fase de conhecimento. Para que você tenha uma satisfação no seu bem da vida, você vai ter na sua mão uma sentença condenatória, ok, mas se ela não cumprida voluntariamente, entra a fase da execução, ok. Para que você inicie uma execução, você tem que ter um título líquido, certo e exigível. Então, para que você tenha início a fase da execução, você tem que ter um título líquido, um título certo e um título exigível. Eu tenho aqui na minha mão uma sentença que fala que eu tenho direito a 2 horas extras durante 2 anos trabalhados. 2 horas extras durante 2 anos trabalhados. Essa sentença na minha mão?
Quanto que dá isso? Não sei. Eu tenho um título, tudo bem, eu tenho que liquidar para saber cobrar. Então, quanto dá 2 horas extras durante 2 anos? Não sei. Tem que sentar, calcular e cobrar. Não tem jeito. Quem pode iniciar essa liquidação, essa execução? Como é que funciona esse papo? O CPC, no artigo 519, fala o seguinte: quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á a sua liquidação. Estamos nela. A requerimento do credor ou do devedor. Para o novo CPC, a requerimento do credor ou do devedor. Parágrafo 1º. Quando na sentença houver parte líquida e outra parte ilíquida, 2 partes, uma líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela o quê? Da parte líquida, em autos apartados, a liquidação desta. Entendeu isso? Ou não? Sentença tem uma parte líquida e outra parte ilíquida. Beleza. A parte líquida, você segue normalmente, caminha, vai e já começa a execução. A parte líquida você faz em autos apartados, tá aqui, é a ideia, a liquidação da parte líquida, porque tem que liquidar. Tem que ser líquido. Quanto dá 2 horas durante 2 anos? X reais. É isso. Aí sim que eu vou pensar em entrar na fase da execução. Então, quando eu falo em liquidação de sentença, eu tenho que lembrar que é uma fase preparatória. É uma fase que antecede a execução trabalhista. Tem que lembrar disso. Muito bem. Preste atenção. Toda execução pressupõe 2 requisitos. Você não pode esquecer disso nunca mais. Toda execução pressupõe 2 requisitos. Está no seu material, né? Inadimplemento do devedor, não paga. E a existência de um título executivo judicial ou extrajudicial, falaremos depois. Então, toda execução pressupõe o inadimplemento do devedor e a existência de um título executivo judicial ou extrajudicial. Agora, não é nessa fase da liquidação que você tem que inovar. Claro que não. Você não vai trazer fatos novos. Você não vai, na liquidação, analisar, será que cabe mesmo 2 horas extras? Não! Isso acabou. Isso acabou. Aquele reclamante, agora exequente, tem direito a 2 horas extras durante 2 anos. Só quero saber quanto que dá 2 horas extras durante 2 anos. Ponto. Não vou trazer fatos novos. Agora, é claro que o cálculo da contribuição previdenciária devidas vão ser incluídos na execução e podem ser até pelo próprio juiz de ofício sem nenhum problema. Então, olha aqui o artigo 879, parágrafo 1º da CLT. Na liquidação não se poderá modificar ou inovar a sentença liquidanda, nem discutir matéria pertinente à causa principal. Eu não vou discutir aqui se tem ou se não tem hora extra. Ah, vendo bem, que vendo bem. Já está sanada essa fase. Acabou, passou. E aí, parágrafo 1º, fala que a liquidação abrangerá também o cálculo das contribuições previdenciárias devidas. Então, as contribuições previdenciárias devidas vão estar inseridas ali na liquidação. Tudo bem. Como é que eu faço essa liquidação? A liquidação pode ser por cálculo, por artigos ou por arbitramento. Então, a execução pode ser por cálculo, por artigos ou por arbitramento, é o artigo 879 da CLT. Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á previamente a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. Cálculo, arbitramento ou por artigos. Aí a gente vai e destrincha isso aqui mesmo. Bom, só uma observação. O novo CPC, ele mantém a mesma sistemática da liquidação, por artigos. Mesmo. Só que ele mudou o nome, é bom que você saiba, ele mudou a nomenclatura. Ela passa a se chamar liquidação pelo procedimento comum. Repito. Então, com o novo CPC, a liquidação por artigo tem a mesma sistemática, só mudou o nome, que passa a se chamar liquidação pelo procedimento comum. Acho que é interessante que você saiba ao menos isso. O que é liquidação por cálculo? Liquidação por cálculo são meras operações aritméticas. É o que eu falei, é sentar e calcular para poder cobrar. É exatamente isso. A liquidação por arbitramento é quando você tem necessidade de um conhecimento técnico, de uma perícia, por exemplo. E por artigo, quando você vai provar fatos novos na execução. Você precisa provar, alegar e provar fatos novos na liquidação. Então, por cálculo, meras operações aritméticas, arbitramento,
necessidade de conhecimentos técnicos e por artigos, quando você vai alegar e provar fato novo na fase da execução. Fechado? Muito bem. É possível ainda que uma determinada sentença ela seja liquidada por mais de uma forma, mais de uma modalidade. Sim. Se isso acontecer, eu estou diante da liquidação mista, sem nenhum problema. Então pode ser por artigo, por arbitramento? Pode sim. Nesse caso, eu estou diante de uma liquidação mista. Súmula 344 do STJ. A liquidação de forma diversa estabelecida na sentença não ofende coisa julgada. Tem esse detalhe. Você pode ter uma liquidação diversa da que foi estipulada na sentença. Estipulou uma, mas foi feita outra, não tem nenhum problema. Isso não vai ofender a coisa julgada. Pode ser que chegando lá na frente, verifique-se qual é, de fato, a melhor situação para aquela liquidação. Tudo bem? Pois bem, se a liquidação for por cálculos, que é a regra até na prática, quem apresenta? Quem apresenta os cálculos são as partes, os órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, parte, órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho e o perito, na hipótese de cálculos complexos. Hoje, o entendimento é que preferencialmente as partes apresentam os cálculos da liquidação, mas você vai ver pelos dispositivos da CLT que correto falar parte, órgãos auxiliares, existia muito esse órgão auxiliar, hoje não, e também o perito, quando for cálculos complexos. Esse órgão auxiliar você chegava, se é aprovado num concurso, claro, você fala, sou bom de conta, então tu fica aí na parte de contabilidade, da vara ao trabalho, era muito assim. Então você, de certa forma, tinha esse acesso. 879, parágrafo 1º-B diz que as partes deverão ser, fala aqui parte, é porque em outro momento fala dos órgãos. Então, as partes, congelou? Foi. As partes deverão ser previamente intimadas para a apresentação do cálculo de liquidação, inclusive da contribuição previdenciária incidente, previamente intimados. Parte, né? Preferencialmente hoje a parte. Reisete, como é que é essa liquidação por arbitramento? Primeira coisa, que a liquidação por arbitramento ela não é comum na Justiça do Trabalho. É bom que você saiba, não quero que você fique preocupado com isso, nem tenso com isso, mas é tranquilo. A gente pode exemplificar com uma hipótese em que o empregado prestava serviços sem receber salários. Ele trabalhava, não recebia salários e teve o reconhecimento do vínculo empregatício confirmado perante a Justiça do Trabalho. Neste caso, a liquidação de sentença a liquidação de sentença far-se-á necessariamente para estipular os salários do empregado. Então, necessariamente, eu tenho que saber quanto era o salário que eu do empregado. Ele não recebia, quanto que é? Com base aonde? No que o mercado de trabalho paga ou quem tinha na empresa uma atividade semelhante. Então, é a forma que eu tenho. Já que por arbitramento, eu tenho que ter um conhecimento técnico, existe conhecimento técnico, veja aí, o que o mercado paga para quem faz exerce aí fora uma função semelhante à do exequente agora, né? Ou então na empresa, quem faz a mesma função ganha quanto? Então, isso seria por arbitramento. Não é nada usual na Justiça do Trabalho. Da liquidação por artigo, é quando você precisa provar e alegar um fato novo na liquidação. Provar e alegar um fato novo na liquidação. Esse fato novo não significa inovação. Não é inovar na fase de liquidação. Inovar não. Teve muito tempo para você discutir já. Então, o empregador é condenado ao pagamento de horas extras. Beleza. Porém, o juiz não menciona em momento nenhum a quantidade das horas. Só falou, condena o reclamado a pagar horas extras ao reclamante. Tá, quantas horas? Então, fica para a fase da liquidação, que o ônus para o empregado, claro, provar o número de horas extras que ele realmente prestou ao empregador. As horas ele tem direito, ok, mas quantas? Não se definiu. Então, cabe aí ao empregado provar quantas horas extraordinárias efetivamente ele fez para aquele empregador. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Eu vou seguir com vocês no próximo bloco, a gente está, para não cortar, para fechar a liquidação de sentença, e a gente vai já emendar com a execução no processo de trabalho. Vai lá, toma uma água, estica os ossos, jogo rápido, não desista de mim, hein? Volte logo para a liquidação de sentença. Fico aqui te esperando. Clique lá.